Então vamos lá, vamos falar de segurança de dignitários. Falando de segurança de dignitários aqui. E vamos lá. Pessoal, olha só, segurança dignitário. Rapidamente, aqui a gente vai trabalhar de forma bem objetiva, tá? E bem determinada. Nada de enrolação, nada de furulas, né? Nada para que vai te atrapalhar no estudo. É bem objetivo, bem direto, a carga horária bem reduzida para você ganhar tempo e resolver muitas questões. O que você precisa saber de segurança dignitário? Saber primeiro, né, que existem equipes de execução e equipes de preparação. Então a gente tem que saber diferenciar. Saber que o trabalho de segurança dignitário é sempre um trabalho primordialmente o quê? Preventivo. Não é um trabalho repressivo. Mas aquele agente, vocês, futuro policial judicial, ou depois vai fazer futuro policial legislativo, enfim, o que vai acontecer, pessoal? Vocês muitas vezes podem reagir por uma questão de legítima defesa, né, própria, sua mesmo, ou até mesmo de terceiro, que no caso seria da autoridade. Então, fiquem atentos a esses detalhes, porque as bancas gostam de falar que é primordialmente repressivo, e não é. É preventivo. O trabalho de segurança, seja segurança, ainda vou além, tá? Seja segurança de dignitários, bem como segurança de áreas e instalações, tá? Seja a parte também de gerenciamento de crises. A gente fala sempre em prevenção, porque quando você trabalha segurança de dignitários, a gente tem que estudar também segurança de áreas e instalações e ter uma ideia dessa segurança daquele dignitário, porque ele vai estar lá na instituição. Ele só não vai andar com você, ele só não vai estar percorrendo no público para você fazer uma formação específica, né, em V, né, em Cunha, em Losango, o que for, né, em 360. Então, não existe uma formação específica para dentro de uma instituição, tá? Dentro de uma instituição, dentro de um órgão. Imagina, ele está lá na mesa dele e vai fazer uma formação ali. Não. Essas formações é quando você está acompanhando, fazendo a escolta a pé. Porque tem a escolta a pé e tem a escolta motorizada. Mas existem posicionamentos estratégicos que o chefe de segurança vai inserir um policial judicial, um policial legislativo, um policial do MPU, o que for. Por quê? Porque aquele membro, né, da instituição, ele tem que ser protegido até mesmo nos seus trabalhos, que muitas vezes ele está julgando um processo, muitas vezes ele está numa audiência pública. Então, existem posicionamentos até para que você não deixe ele vulnerável ali para que pessoas possam ameaçar, ou seja, tirar a vida daquela autoridade, como já aconteceu. Não tirou a vida, mas um atentado lá no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, sempre nessas regras, pessoal, é sempre do mais simples, né? É sempre do menor grau. Cuidado com isso aqui cai muito em prova. Então, aqui, ó, na tela aqui para vocês. Quaisquer que sejam aí as técnicas e táticas empregadas, né, devem observar... Opa, aqui na tela. Ó, quaisquer que sejam, né, as técnicas e táticas empregadas devem observar uma forma de gradação. Do mais simples para o mais complexo, ok? Do menor grau, ó, para o maior grau, da menor para a maior interferência, da mais discreta, pessoal, aqui, ó, da mais discreta para a... Perdão, para mais indiscreta, né? Ou seja, né, seria menos discreta, vamos dizer, mas aqui é mais indiscreta. Priorizar sempre as medidas mais simples e avaliar prós e contras no emprego ou de policiais ou de militares, enfim, né? Para saber se realmente vale a pena ou não. Então, é importante, isso já vem justamente de uma prevenção, tá? Quando a gente fala de prevenção, por isso que isso é importante. Vamos seguindo aqui. Agora, quais são os objetivos, né? Existem também objetivos que são empregados na segurança de um dignitário. Então, pessoal, dentro daquela visão do triângulo do crime, só para você ter uma ideia, né, você tem lá a visão triângulo do crime. O que é triângulo do crime? Você tem o motivo, né, o motivo que o agente quer atingir, isso serve para a instituição e serve para a segurança dignitária. Você tem o motivo que o agressor, o criminoso, quer, por que ele quer pegar aquela autoridade, você não sabe. Você tem a técnica dele, que você também não sabe qual é o nível de técnica dele, mas tem a oportunidade. Então, sempre vamos agir na oportunidade. A oportunidade a gente pode agir. E o que é oportunidade? São vulnerabilidades, né? Vulnerabilidades que podem ser encontradas pela própria equipe de planejamento. Então, lembra que eu falei? Tem equipe de planejamento e tem equipe de execução. Então, a equipe de planejamento, muitas vezes, ela pode detectar oportunidades, ou seja, situações vulneráveis que podem colocar em risco a vida daquela autoridade ali, né? Como, por exemplo, itinerários, né? Vai ter ali, né, pontos de riscos, pontos de apoio,
Tudo isso a gente vai falar rapidamente aqui, para depois a gente resolver aí muitas questões. Então, esses princípios são aplicados justamente nessas atividades que nós inserimos aí de planejamento, né, de segurança de dignitários. Então, você tem aqui na tela o princípio da objetividade, ações rápidas e pontuais para preservar o bem-estar e vida do protegido, né? Então, isso tem a ver com o princípio da objetividade. Iniciativa, as ações têm que ser ativamente tomadas, antecipando as ações do agressor. Simplicidade, né? Prudência e bom senso nas ações, usando aí os métodos e técnicas mais simples, tá? Surpresa, equipes bem planejadas sempre lançam mão de recursos do plano B, né? Ou seja, para confundir e surpreender o inimigo. Então é a tal da surpresa, que o inimigo não espera, você já tem um plano ali, justamente para ser aplicado caso o plano principal venha a falhar. E o emprego da força, quando todos os princípios acima forem executados sem sucesso, com o último recurso, aí sim faz o uso da força, tá, pessoal? Lembra, sempre prevenção. O uso da força vai ser necessária, né? No caso, a força, o uso vai ser necessário, na verdade, se por um acaso não conseguir atingir, né, o seu trabalho aplicando todos esses princípios, sendo objetivo, tendo iniciativa, a simplicidade, né, e a questão mesmo assim com o plano B, a surpresa em si. Então aí sim você pode empregar a força, lembrando sempre da portaria 4226, que é o uso progressivo da força. E o uso progressivo da força, você vai sempre começar com a verbalização, lembra lá? A verbalização. Mas, professor, eu posso usar empregar meios letais também? Porque a gente sabe que muitos de vocês vão trabalhar com instrumentos de menor potencial ofensivo e também arma de fogo, né? Porque 50%, por exemplo, se você vai fazer para o tribunal, 50% do efetivo do tribunal que se encontra na área de segurança, eles vão portar arma de fogo. Tá? Além disso, tem que ter 2 instrumentos de menor potencial ofensivo, seja uma tonfa, né, que é o cacetete, seja ali o espargidor, o spray de pimenta. Algumas doutrinas consideram até a algema como um desses instrumentos também de menor potencial ofensivo. Então, você tem que portar no mínimo 2, mas caso você não consiga, né, deter um criminoso que vai agredir uma autoridade, enfim, vai com uma faca ou já está com uma arma na mão, você pode diretamente pular todas essas etapas. Você não vai começar verbalizando, não faz isso não, parado aí. Né? Às vezes não dá nem tempo, às vezes você tem que sacar rápido e já também ceifar a vida daquele cidadão ali que realmente viria atacar ali a autoridade. Tá? Vamos então aqui seguindo, vamos lá, vamos avançando aqui na tela, pessoal. O modelo organizacional do serviço de segurança, ou seja, a forma que a organização assume para integrar seus recursos, tais como pessoal e material, e a sua forma de atuação estará fortemente condicionado a alguns fatores relevantes, que são a importância da autoridade protegida, tem que saber ali qual é a importância, né? O grau de risco, a gente vai ver ali, o grau de risco já caiu várias vezes, Banca Sebrasp já cobrou. A conjuntura socioeconômica, o comportamento da autoridade e a disponibilidade de recursos, nesse caso, que é importante demais, né? Porque você tem que ter, quanto mais tecnologia, mais fácil fica o seu trabalho. Então, sempre que for fazer um trabalho, né, um planejamento, sempre vai levar em conta isso. Qual é a periculosidade? Qual é o grau de risco? Será que o grau de risco daquela autoridade ele é reduzido? Né? Ele é elevado? Se ele é um grau normal, será? Né? Porque o grau reduzido, pessoal, não tem nada a ver, não é inerente ao cargo. Agora, o grau, né, quando ele é normal, é somente o risco daquele cargo. O fato dele ser juiz já tem um risco. Então, isso é o grau de risco do cargo. Né? Agora, se ele é um juiz polêmico, que condena muita gente, um juiz criminal, aí o grau dele já passa a ser o quê? Elevado. Né? Então, sempre quando falar em grau de risco, você tem que lembrar reduzido, normal e elevado. A gente já vai chegar lá. Mas isso tudo de acordo com o cenário também. Né? Porque quantos deputados são polêmicos? Né? Então, existe essa questão da política. Então, quanto mais polêmica for a pessoa pública, muitas vezes ela vai precisar ir, né? Ainda mais se ela for polêmica e não aceita pelo público. Né? Porque tem gente que é polêmico, mas, de uma forma geral, é bem aceito pelo público, mas tem que tomar cuidado, que mesmo assim, né, pode incomodar e pessoas tentarem tirar a vida dessa pessoa. Então, são autoridades que têm que ter proteção aí nesse caso. Então, aqui, vamos seguindo.
Até aqui tá tudo bem, pessoal? Aqui tá tranquilo, né? Depois manda aí para a gente ver aí. Ó, o grau de risco em que se relaciona, em que está relacionado uma determinada pessoa protegida, é estimada pela existência de perigo, real ou potencial, tá? Real ou potencial. Em uma operação de segurança e decorre aí do tipo de cargo exercido e do tipo de circunstância em que estiver envolvido a pessoa protegida. Então nós temos ali o grau de risco reduzido, isso aqui a banca Sebrasp já cobrou, tá? Que era a antiga CESP. É aquele que a pessoa protegida não está sujeita aos riscos normais inerentes ao cargo que desempenha. Temos aí o grau de risco normal, é aquele em que a pessoa protegida está sujeita somente aos riscos inerentes ao cargo que ele desempenha. Então, a gente chama de grau de risco normal. O que a banca faz? Ela coloca o conceito de grau de risco reduzido, o normal, e não é. Isso, quando tem somente assim a questão do cargo, é normal. Não tem nada inerente ao cargo, é reduzido. E se é algo que realmente preocupa lá na frente, o grau de risco elevado, é aquele que a pessoa protegida sofre ameaças definidas ou está envolvida em situações de extraordinária relevância. Então, é uma pessoa, não basta que ele seja, mais uma vez, um juiz, mas é um juiz polêmico porque condena muitos vagabundos do PCC, do Comando Vermelho. Então, né, quantas pessoas de repente querem tirar a vida? Então, nesse caso aí, a segurança dele vai ter que ser bem reforçada. Vamos lá, vamos seguindo. Avançando aqui. Então, você tem um sistema de segurança, conforme eu falei para vocês. E o sistema de segurança é justamente isso, né, pessoal? Você tem lá a fase da preparação e você tem a fase de execução. Por exemplo, quando eu falo de fase de preparação, aqui, eu estou falando de algumas equipes, né? Que equipes são elas? A equipe de percussão, por exemplo, fase de preparação. Eu estou preparando, eu estou planejando. Então, tem a equipe precursora. E a equipe precursora é a responsável pelo planejamento, justamente que vai estar ali à frente de todo aquele planejamento. Mas tem a equipe de vistoria. E essa equipe de vistoria é aquela que vai, por exemplo, lá no local de evento, uma situação hipotética, um político famoso vai a um congresso e vai estar lá, né? Foi anunciado, muita gente sabe que ele vai estar lá, isso é um perigo, né? Porque se ele é uma pessoa muito polêmica, as coisas, então, o que acontece? A pessoa que vai fazer o evento lá, ela sabe que vai ter contato com a equipe de precursora, que é de planejamento, para planejar toda a questão da segurança. A equipe de vistoria vai lá antes do evento vistoriar para ver se tem algum artefato, algo que possa ali comprometer a vida da autoridade. E a equipe de inteligência está o tempo todo trabalhando, buscando situações hostis, tá? Situações hostis que podem ali, né, no dia lá, aparecer pessoas criminosas tentando tirar a vida da autoridade. Muitas vezes, se ficar detectado e não conseguir prender essas pessoas, muito provavelmente essa pessoa nem comparecerá ao evento ali se tiverem provas robustas que realmente vai sofrer um atentado naquele local. A equipe aqui, nesse caso aqui na tela, você falei da preparação, você tem a fase de execução. E aqui tem algumas equipes específicas, né? Porque você tem lá a segurança, voltando aqui para mim, você tem a segurança, por exemplo, avançada, né? Você tem a segurança dissimulada, que é aquela que está infiltrada lá, já no evento, né? A avançada ele vai à frente, né? Ele já vai à frente. E você tem aquela aproximada. A aproximada é que está junto com a autoridade. Ela está junto com a autoridade ali. Tem a dissimulada, que vai estar ali no evento, ali, não caracterizado, né? Por exemplo, no caso da polícia judicial, já utilizam o quê? A combat, né? Vocês têm lá a combat, aquela calça caqui, o coturno. A combat, você ali você está totalmente caracterizado. Mas você tem lá quando a pessoa está agindo dissimulada, né? Ela não está completamente descaracterizada, porque a gente está com um terno, né? Aquele radinho no ouvido. Muitos vão saber que é segurança, mas você está ali o quê? Olhando para um lado, olhando para o outro, no meio da população, buscando situações que podem, de repente, tentar, né, retirar a vida lá daquela autoridade que está palestrando, que está participando ali de algum congresso. Só um exemplo assim hipotético para vocês entenderem. E tem a equipe ostensiva. A ostensiva é a própria polícia, né? A própria polícia militar, que muitas vezes vai estar lá em volta ali daquele evento, né, com as suas viaturas caracterizadas, dando esse apoio para que nada aconteça ali também. Beleza? Então, aqui na tela nós temos aí, conforme dito para vocês, você tem a equipe de preparação, né, que é a equipe de percussão, vistoria e inteligência, e você tem a equipe de execução, segurança avançada, segurança dissimulada, né, ou infiltrada, acompanhamento pessoal que é escolta e segurança aí ostensiva.
Aí vem aquela questão da teoria dos círculos concêntricos, né? Tradicional círculos concêntricos voltado aí para a segurança dignitária, porque a gente tem essa teoria dos círculos concêntricos também quando a gente fala de segurança de áreas e instalações, bem como também temos, né, a teoria das esferas concêntricas, né, que hoje se preocupa mais também em segurança aérea e segurança subterrânea, também, além da segurança das áreas livres, né, das áreas adjacentes ali. Então, aqui a gente tem justamente essa teoria para mostrar para vocês qual o posicionamento dessas equipes. Por exemplo, você vai perceber aqui que a segurança aproximada ela está colado com a autoridade. A segurança velada, né, ela está ali próximo, né, próximo. Ela não está colada, mas ela está próximo ali, né? E temos a segurança ostensiva, que é no caso aí a polícia totalmente caracterizada, a polícia militar participando desses eventos. Então, falou em teoria dos círculos, nesse caso, você tem a aproximada, a velada e a ostensiva. Avançando, pessoal, aqui rapidamente, para a gente só, né, depois vocês vão ter esse material, isso aqui é só o slide, tá? O material, a apostila 1 já vai para o e-mail de vocês daqui a pouco, com essa parte toda teórica que a gente está falando, e também a apostila 1. Teremos várias apostilas. Apostila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai embora. Então, cada aula você vai receber uma apostila. E essa apostila ela já vai com questões comentadas também. Tá? Você não vai encontrar nada igual aí no mercado. Pessoal, pode ter certeza disso. Né? O pessoal quer ganhar dinheiro rápido, né? De uma forma rápida e sem dar material, só corrigindo questões ao vivo. Enfim, eu acho isso um absurdo. Então, assim, a proposta aqui é justamente essa, a gente consolidar videoaula, leitura, treinamento. Vamos montar nosso grupo também aí, depois, para a gente ter ali tipo um fórum de dúvidas ali. Posso não responder de forma imediata, mas estarei à disposição de vocês para responder dúvidas. Vamos seguindo. Então está aqui o Círculo de Segurança Aproximada, já falei para vocês. É representado pelo grupo de agentes de segurança pessoal, que se desloca permanentemente com a autoridade, sendo responsável pela sua proteção imediata e por sua evacuação, na configuração de uma hostilização ou atentado. Então, segurança aproximada. Nós temos aí círculo de segurança velada, né, que é composto aí por elemento especializado, distribuído nos locais do evento ou nos itinerários da autoridade com trajes adequados, a área, né, no caso, infiltrados na população, com a finalidade de detectar qualquer hostilização ou atentado, conforme já expliquei para vocês. Só ratificando o que eu já falei aqui. Círculo de segurança ostensiva, aí já é um trabalho preventivo executado à vista da população, que visa a presença de elemento fardado, né, no caso a polícia militar, e colocado em local de destaque, anular ou pelo menos intimidar aí a ação de elementos adversos que visem aí hostilizar fisicamente a autoridade. Este ciclo comporta também o dispositivo de trânsito, tá? Por exemplo, os agentes de trânsito, bem como ali a segurança contra incêndio, né? Bombeiro, até mesmo as equipes de socorro, né? Que possam estar ali presentes. Seguindo aqui, grau de segurança, pessoal, outro tópico aí cobrado pela banca de vocês, né? Você tem lá o grau de segurança, o grau de proteção. Quando eu falo de grau de segurança, é interessante sempre, depois vocês vão ver, a gente fazer um comparativo, né? Você tem aqui o grau de proteção, o grau de proteção, cobertura e vigilância. Quando eu falo de grau de proteção aqui, pessoal, eu estou falando que, nesse caso, né? Eu estou falando aqui de uma segurança aproximada, né? Grau de cobertura. Quando eu falo em grau de cobertura aqui, eu estou falando, nesse caso, de uma segurança o quê? Velada, só fazendo uma analogia, tá? E o grau de vigilância, eu estou falando aqui de uma segurança ostensiva, tá? Então, falou em grau de proteção, é justamente aquele grau da segurança ali que vai estar próxima realmente ali da autoridade. Então, segurança aproximada. E quando eu falo de cobertura, velada. E quando eu falo de vigilância, aí entra, né, a segurança ostensiva aí. Vamos seguindo. Para fins de prova, né, você deve fazer a seguinte... Aqui, está aqui praticamente que eu já botei ali, ó, né? Círculos concêntricos, tá aí, grau de proteção, segurança aproximada, cobertura velada, vigilância ostensiva. Isso cai em prova, muita atenção, porque a banca bota que o grau de proteção é velado, está errado, proteção é aproximado.
coloca aqui o grau de cobertura, né? Dá até para entender como se fosse realmente aproximada, que fica próximo ali da autoridade, mas não é. A banca vai colocar que o grau de cobertura é a segurança aproximada, está errado. Né? O grau de cobertura é a velada, está dando cobertura ali entre a população. E tem o grau de vigilância, que é a segurança, nesse caso aqui, ostensiva. Só um minutinho só, pessoal, só um minutinho só, só um minutinho. Beleza, pessoal, vamos lá, voltando aí, vamos seguindo. Estava desligando aqui o outro celular que estava ali carregando, estava tocando. Então, vamos lá, o objeto e o modus operandi, pessoal. Então, a segurança das pessoas pode ser geral ou institucional. Geral ou institucional, a operação de segurança das pessoas pode ser desencadeada. Isso aqui é interessante, tá? Grave isso aqui. Ela pode ser de forma caracterizada, quando os agentes atuam ostensivamente ou veladamente. Caracterizada. Aí sabe o que o aluno acha, e as bancas sabem disso e tenta confundir vocês? Dizendo que velado é descaracterizado, pessoal. O fato de você estar velado dentro de uma população, isso não retira, né, a sua imagem de agente de segurança. Não é descaracterizado. Então, agir veladamente não é agir de forma descaracterizada. E a banca afirma que agir veladamente é agir de forma descaracterizada. E não é. Então, agir caracterizado é agir ostensiva ou veladamente. Por quê? Você está mostrando que você está ali, tá? Então, atento a esse detalhe. Atuando ostensivamente, a segurança das pessoas utiliza o próprio caráter ostensivo de suas ações, seja pela atitude, pelo uso de uniformes ou pelos equipamentos empregados como instrumentos de segurança que busca proporcionar, nesse caso aí, né? E atuando veladamente, seus agentes operam não uniformizado e com bastante discrição. Embora, olha aí, ó, embora sem ocultar completamente sua condição de profissionais de segurança. Avançando. De forma descaracterizada. Então, se você está agindo de forma descaracterizada, aí sim você está agindo de forma secreta, né? Quando os agentes atuam secretamente e, em princípio, não se envolvem diretamente nas ações. Eles vão, na verdade, estar, por exemplo, o pessoal de inteligência, vão estar levantando informações para os chamados stakeholders, né? Ou seja, para os tomadores de decisões. Então, a inteligência é justamente levantar elemento, produzir o quê? Conhecimento. Inteligência é isso, é atividade que você vai transformar ali o informe, né, a informação em si, em conhecimento. E tendo esse conhecimento, as autoridades terão aí, né, subsídio para tomar decisões nesse caso aí. A gente vai ter uma aula só de inteligência, né, falando aí do decreto 9883, né, que é a CISBIM. Vamos ter aí o decreto, não, a lei, depois vamos ter o decreto, né, 11.693, se eu não me engano, que é o decreto novo de 2023. A gente vai falar sobre isso também. Vamos seguindo. Então, operando de forma descaracterizada, os agentes ocultam completamente essa sua condição e atuam secretamente direcionados para a prevenção, evitando, salvo em situações extremas, o envolvimento direto em ações ou reações, tendo em vista, né, manter eles aí incólumes. Seguindo aqui, pessoal, itinerário, né? O itinerário aqui é interessante também de falar, porque tem o principal, o alternativo e o eventual. E quando você vai fazer a análise do itinerário, você vai verificar o quê? Pontos de apoio e pontos críticos, né? O itinerário principal é aquele que já foi pré-determinado no planejamento. A equipe percussora está lá, determinou no planejamento um itinerário para saída do ponto A até o ponto B, onde vai ser o evento da autoridade. Então, ali, você precisa lembrar que nesse caso, tá, pessoal, né, a equipe percussora, ela vai identificar ali a equipe, por exemplo, de planejamento, né, ela vai identificar pontos de apoio, tá, pontos de apoio e pontos críticos. Pontos de apoio você tem hospitais, que mais? Quartéis, delegacias, então são pontos de apoio durante aquele percurso. Mas tem os pontos críticos, que muitas vezes são obras, quebra-molas, que vai ter que reduzir, semáforos constantemente, né? Apesar de ter batedores ali parando, interrompendo o trânsito, para que a equipe não pare ali, dependendo da autoridade, né? Quando a gente fala em autoridade aqui, a gente sempre tem que lembrar da autoridade máxima, né? Presidente, presidente da Câmara, presidente do Congresso, presidente do STF, são situações que vão ter aí, né, a atividade completa, né, na sua visão, uma atividade completa de SEG-out, né, que é segurança de autoridade, tá? Então tem que ficar preocupado com isso, com essa questão do itinerário, porque o itinerário principal é o que está ali.
Mas você tem ali o alternativo? Sim. E você tem o eventual. Né? Então, vai depender de cada caso. Você nem sempre vai utilizar o principal se tiver algum problema no dia do deslocamento lá até a situação. Então, aqui na tela, vamos lá. Então, o itinerário principal, o itinerário deve ser entendido como o caminho ou percurso pelo qual se desloca um dignitário, a pé ou com a utilização de meio de transporte. Constitui-se, portanto, em todo e qualquer deslocamento de uma pessoa protegida, de um local para o outro, seja a pé ou motorizado, que acarrete aí algum tipo de exposição ao público. Aí você vem a classificação. O principal, o que seria aí um itinerário principal? Deve ser o mais seguro possível, escolhido prioritariamente através de um planejamento adequado e do consequente reconhecimento do percurso, tá? Aí você tem o itinerário alternativo. No caso de alteração ou modificação dos fatores condicionantes, né, iniciais que inviabilizam ou desaconselho aí a utilização do itinerário principal, deve ser utilizado o itinerário alternativo, que também deve ser indicado logo na fase preliminar do planejamento da operação de segurança, pessoal. Então, isso é alternativo, né? Ou seja, aquela modificação dos fatores iniciais que inviabiliza ou desaconselha o itinerário principal. Mas temos também o itinerário eventual, né? Os itinerários eventuais, que aqui é o conhecimento de todas as opções do percurso possibilita a utilização de itinerários eventuais, por motivo de perigo ou emergência, que seriam as ramificações do principal com o alternativo, utilizados aí no caso de abandono do itinerário, utilizados no caso de abandono do itinerário usado, ou seja, se foi principal ou alternativo. Itinerários inopinados, banca já cobrou isso aqui, ou súbitos de improviso, devem ser evitados. Então, não pode falar improvisos, né? Súbitos, essas coisas. Você pode até improvisar desde que esteja no plano B. Por exemplo, você vai utilizar o itinerário principal, mas viu que deu ruim, vou para o alternativo. Opa, tem alguma coisa esquisita. Vamos ramificar aqui, pega a rua que está lá no planejamento do itinerário principal, depois sobe, desce, pô, tem aquela outra rua que a gente viu que também sai lá, né? Que estava justamente onde? No itinerário alternativo. Então, os eventuais é isso, é você ramificar esses dois, tanto o principal como o alternativo. Aí você chega ao itinerário eventual. São situações planejadas, pessoal, para que você possa não ter risco, né? Não ter risco aí durante o deslocamento de uma autoridade. Seguindo aqui, vamos avançando. Aí tem os pontos críticos, eu já falei, os pontos de apoio, né? Os pontos críticos ou de risco são os locais, por suas características, oferecem situação de risco, tais como viaduto, curvas acentuadas, obras ao longo da via, lombadas, depressões que obrigam aí o comboio a reduzir a velocidade. Então, situações que podem tornar aquela autoridade mais o quê? Mais vulnerável. Tem os pontos de apoio, né? Ou de fuga, que seriam todos os locais que servem para acolhimento e proteção das autoridades, no caso de perigo ou emergência, ou para colocação de meios, né, auxiliares ao deslocamento, tais como quartéis, delegacias, hospitais, repartições. Então, tudo que eu já falei, só estou ratificando aqui com os slides para vocês. Vamos seguindo. Aí vamos lá, pessoal, mas aí, como você vai fazer escolta? Como que acontece aí? Você tem escolta básica, né, que é somente um agente, você tem escolta que pode ser por 2 agentes, pode ser por 3 agentes, 4 agentes, 5 agentes, e ter formações específicas. A escolta básica, normalmente, o que chama de solitária, a gente chama de formação, nesse caso aí, solo ou mosca. Por quê? Porque o mosca sempre vai existir. Quem é a figura do mosca? É aquela pessoa que fica ao lado direito da autoridade, tá? Ele está ali ao lado direito, a autoridade está aqui, e ele está ao lado direito. Ele fica grudado na autoridade? Não, ele fica um pouco atrás, ao lado direito, tá? E ali ao lado direito, por quê? Qual é a missão dele? De fazer a retirada da autoridade no caso de uma ação hostil. Então, ele é a pessoa responsável para a retirada daquele local. Se tem mais de um agente, vem um agente agressor lá, por exemplo, vamos supor que seria uma linha retaguarda. Todos os agentes, né, deslocando à frente da autoridade ali, linha retaguarda. Então, a autoridade está atrás. Então, todos os agentes estão deslocando. O que acontece? O mosca está ali, um pouco atrás da autoridade, do lado direito. E não do lado esquerdo, como as bancas gostam de colocar, tornando a questão errada, tá? Ele vai ficar um pouco atrás e do lado direito. Então, o mosca é isso. É justamente a preocupação dele é ser o escudo, né, para a autoridade, e o papel principal é fazer essa retirada da autoridade em caso de uma situação hostil. Depois a gente vai falar das formações. Vamos ver só aqui, né, o conceito de segurança, quantidade de agentes, para a gente começar a trabalhar essa parte aí das formações. Vamos lá.
Então você tem aí escolta básica, né, um agente, é também conhecida como escolta solitária, formação solo ou mosca. Nesta composição, recomenda-se que o agente fique à distância, né, de um braço do protegido, permanecendo sempre que possível atrás, e à direita do mesmo, voltando sua atenção para todas as direções, tá? Que aí ele tem campo de visão ali do lado esquerdo e do lado direito. Se ele ficar do lado, colado com a autoridade, ele vai fechar o campo de visão dele do lado esquerdo, por isso que não pode. Seguindo aqui, escolta com 2 agentes, pessoal. Então, 2 agentes protegendo uma autoridade. Estando dignitário em deslocamento e acompanhado de uma escolta composta por 2 agentes de segurança, ambos deverão preferencialmente manter-se atrás do protegido, uma à esquerda e outro à direita, né, pessoal? E quem é o que vai estar à direita, um pouco atrás, é justamente o mosca, né? O mosca que vai estar ali à direita. Por ser uma equipe pequena, os agentes devem manter entrosados e conversar e olhar, né, sobre o parceiro e o protegido, a miúde, olhar para trás, para os lados, enfim. Aí já a parte mais do trabalho em si, né, pessoal? De forma a ampliar o campo de visualização e detectar ali ameaças que possam surgir fora dessa perspectiva visual. Aqui, né, estando dignitário agora com 3, pessoal, 3, acompanhado de 3 agentes. Um deverá estar atrás, tá? E à direita, outros 2 distribuídos o quê, pessoal? Um de cada lado. Então tá lá a autoridade, vai estar um aqui, outro aqui. E um atrás à direita, justamente, que é o mosca que vai se encontrar aqui, tá? Quando o dignatário vai transpor uma porta, isso aqui é importante, já caiu em prova, tá? Quando o dignatário vai transpor uma porta ou penetrar numa multidão, o agente de segurança da direita, olha ele aqui, é o mosca? Não, é esse cidadão aqui, tá? Que está à direita. Deve adiantar e passar à frente dele, observando as condições de segurança e existência de risco. O agente de segurança da esquerda deve atrasar e ficar atrás ligeiramente à esquerda. Por quê? Porque um vai proteger situações que podem vir por trás e o outro vai se antecipar a algo que possa estar esperando a autoridade adentrar ali. Imagina entrar numa sala pública cheia de gente, então o segurança ele já vai entrar à frente e o mosca onde? O mosca sempre também à direita é colado ali, distância de um braço, né? E o outro agente entrou ali à frente. E o outro à esquerda permaneceu atrás, olhando a situação que pode vir por trás. Então, forma de escolta por 3 agentes, né? Quanto mais agentes, melhor. Mas pode ser feito por um só agente? Pode, mostrei para vocês. Né? Porque eu já vi questões dizendo que não pode. Está errado. A banca vai inventar isso. Vai falar que no mínimo 3 agentes. Não tem como fazer segurança de pessoa, né, dignitário, com menos de 3 agentes. Certo ou errado? Errado, tá? Poder pode. Claro que fica muito mais vulnerável, mas poder pode. Seguindo. Vamos avançando aqui. Não se deve olhar fixamente na direção do protegido, e sim à sua volta, né? Você não tem que se preocupar com o protegido, que se ele está com o cabelo bonitinho, se ele está nisso aqui, você tem que olhar para a volta. É o campo de visão, é o que você realmente está percebendo se há algo hostil ou não. O agente que estiver atrás e à direita deverá adotar a posição de mosca, já falamos aqui, permanecendo a mais ou menos um braço de distância do protegido, enquanto os outros distribuem, confere aí, conforme a necessidade, né? Isso é o errado aí, extensão. 4 agentes, né? 4 agentes. Estando aí o dignitário deslocando-se e acompanhado de 4 agentes, aí sim, né? Não é ainda o melhor dos mundos. O melhor dos mundos são 5. Mas 4 agentes já dá para fazer um esquema de segurança bacana. Um deverá estar atrás e à direita, um à frente e um de cada lado, protegendo o quê? Os flancos, tá, pessoal? Quando a banca fala flancos, são as laterais. Aí tem as variações, né? Você pode ter uma formação, né, em forma de quadrado, tá? Para médios espaços, né? Por exemplo, já vi isso acontecer lá no aeroporto, o Moro sentado lá no aeroporto e os agentes ali, formação quadrado ali, né? Os agentes protegendo ele. Já vi isso aí há alguns anos, na época ele ainda era juiz. Cristal para saída de aposentos e escada, circular para grandes espaços, cunha. Depois eu vou mostrar algumas figuras para vocês dessas formações, tá? Você tem a cunha invertida ou em V aberto, né? Chamado cunha invertida ou em V aberto. Utilizado quando à frente, para onde se desloca o dignitário, acha-se protegido, né? Dispositivo chama menos a atenção e favorece a imagem do dignitário frente às câmeras e ao público, tá? Por quê? Porque a frente para onde se desloca o dignitário está protegida. Então ele fica mais tranquilo e aí os agentes se preocupam mais o quê? Com a retaguarda. Seguindo aqui. Um exemplo de formação em V, pessoal, né? Um exemplo aí
desse tipo de formação, que a gente chama de formação em V. Então, você tem aí, né, aqui, ó, o agente, a autoridade e os agentes aqui. Aqui já são 5, né? Mas mostrando para vocês aí que até com 4 é possível, professor? É possível, sim, você formar aí nesse caso. Quem seria o Mosca aí? É claro que aqui está muito distante, mas o Mosca seria essa figura aqui. Né? Teria mais próximo dele ali, um pouco à direita e bem próximo na distância de um braço, mais ou menos. Aí você tem a escolta com 5 agentes, então estando o dignitário no deslocamento aí a pé, né? 5 agentes de segurança, 2 deverão estar atrás, um à esquerda, um à direita e outro à frente. O agente que estiver atrás e à direita deverá adotar a posição de mosca, permanecendo aí a mais ou menos um braço de distância, que a gente já vem batendo muito nisso, enquanto os outros distribuem conforme a necessidade aí. Vamos seguindo, pessoal. O tipo de formação adotado em um determinado momento é proveniente de uma conjunção de fatores, tá? Então, qual é a formação melhor? Não existe. A melhor vai ser de acordo com o local. Se eu falar para vocês aqui, a melhor formação é em Cunha, né? É em Losango, eu não posso falar isso, vai depender da necessidade do local. Para aquele local pode ser Losango, para outro local pode ser em V, né? Enfim, então são várias formações, vai depender do local. Ó. A análise do local, as informações obtidas sobre o evento, o nível de segurança exigido e a quantidade de agentes envolvidos, né? Se eu tenho 3, 4, 5... o apoio fornecido, a extensão do deslocamento a pé, o tipo de público envolvido e a participação da imprensa. Tudo isso vão ser fatores, né? Fatores que vão estar ali presentes para mim, né? Eu como chefe lá, como planejador, vou estar colocando a formação específica. As circunstâncias é que definirão o espaçamento, né, dito agora, caso a formação seja mais aberta ou mais fechada. Há nomenclaturas utilizadas pela doutrina para cada tipo de formação. Então, você tem aqui homem-ponta, né, para 2 agentes, a linear para 3 agentes, quadrado para 4 agentes, né, utilizado para espaço médio, nós vimos. Círculo pode ser 4 ou 5 agentes, utilizado em grandes espaços. Caixa seria 5, tá? Losango, pessoal, nesse caso, 4 ou 5. Cunha invertida ou em V aberto, tá? Porque você tem a cunha, né, que é essa aqui, e que o dignitário está aqui, tá? E os agentes estão aqui. E você tem em V, né, ou seja, a cunha invertida ou em V, que a autoridade vai aqui à frente, aqui, tá bom? Então a diferença é essa aí. Tá vendo? Tanto pode ser com 4 ou com 5 agentes, né? Ainda tem a israelense, que é tipo um S, tá, pessoal? A autoridade está aqui. Então, você forma um agente aqui, outro aqui, o mosca aqui, né? Aí vem mais um aqui e outro aqui. Então, ele é feito com 5, que a gente chama de S ou israelense. Já caiu em prova também. Deixa eu beber um pouco de água aqui que não parei de falar, né? Até agora. Aí, algumas informações específicas aqui mostrando para vocês. Ó, linha retaguarda. É a formação utilizada quando os flancos estão protegidos, são as laterais, a frente está livre, né? E há necessidade de resguardar a retaguarda. Então, ó, linha retaguarda, tá? O próprio nome fala retaguarda. Então, olha como que ela forma aqui, ó. Tá vendo? Os agentes ficam atrás, né? Quem vai ser o mosca? Esse aqui? Não, o mosca vai ser esse aqui, ok? Seguindo. Linha frontal. Aí, aqui está protegido, ó. Deslocamento for em via protegida nos flancos e quando houver necessidade de maior cobertura na frente, tá? Na frente. Então, isso aí seria a linha frontal. Em cunha, lembra que eu falei para vocês? Ó, isso aqui é em cunha, não é em V, tá, pessoal? Em V é assim, ou chamado de cunha invertida. Isso aqui é em cunha. Tipo de formação utilizado. Quando a frente para onde se desloca o protegido não é segura, tá vendo? Precisa de proteção. Se faz necessário romper algum tipo de bloqueio, quando há necessidade de romper a frente, protegendo a autoridade nos flancos, a retaguarda deve estar coberta por dignitários e acompanhantes aí do protegido nesse caso. Aí você tem aqui em V ou cunha aberta, nós já falamos aqui que ela estando livre, né, vai estar livre ali, isso é importante a gente falar. E, pessoal, lembrar que ela favorece a imagem, porque vocês vão ver aqui, ó, por que favorece a imagem? Porque a autoridade está aqui. Então, qual é a das formações que mais favorece a imagem da autoridade, do dignitário? Isso já foi questão de prova. É justamente em V ou chamado de cunha invertido, tá?
Cunha invertida é justamente porque é em V. Se você falar só cunha, é aquela. Aí fecha a frente da autoridade, não é essa. Cunha invertida, sim. Estou falando isso que tem gente que confunde isso aí. O que é cunha e o que é cunha invertida? Cunha invertida é em V, tá? Isso favorece a imagem. Tá vendo aqui, ó? Aberto, favorece a imagem da autoridade. Tem uma boa proteção e favorece a imagem. Ainda tem 360, que alguns chamam de losango ou 360, porque forma justamente isso, né? Um losango ou 360 aí, nesse caso, vou colocar aqui na tela, né? A formação de losango permite a proteção em 360 e tem grande flexibilidade para mudança de direção de deslocamento. Por isso que eu falei, a formação melhor, né? Só para o colega perguntou aí, é justamente aquela que vai proteger mais a autoridade. Então, vai depender do local, do tipo de evento, né? Mas entre elas, sempre vai ser a que tem 5 agentes, né? A que pode ter 5 agentes, porque é a que você vai ter mais proteção, né? Mais proteção. Aí tem que ver o que ele está querendo na questão. Deve ter algo a mais para a gente definir qual é a melhor formação. Na questão tem que vir algo a mais para a gente definir. Tá bom? Agora, quando está... só para a gente falar aqui rápido sobre essa escolta, né? Quando tá dentro de um veículo, pessoal, aqui na tela, você vai ter o veículo S1, vai ter o veículo dignitário, o S2. O que é importante a gente saber? A questão dos batedores. E aqui, ó, pessoal, veículo varredura. Normalmente ele vai à frente por volta ali de 100 metros. Não é segurança avançada, tá, pessoal? Esse veículo varredura é aquele que vai abrindo, né? Abrindo. Normalmente ele fica à frente do comboio em torno de uns 100 metros. Isso aí a doutrina fala. Agora, o fecha-comboio é normalmente aquele que não deixa passar. Não deixa ninguém passar ali pelo deslocamento. Então, normalmente é o quê? É uma viatura caracterizada, uma viatura da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, enfim. Uma viatura totalmente caracterizada para mostrar que aquelas pessoas não podem passar. E os batedores são também identificados, né? Às vezes do Exército, às vezes da PRF, às vezes da Polícia Militar, que são aquelas pessoas que vão estar fechando pontos específicos de saída de veículo para que o comboio passe sem parar. Tá? Então, isso aqui são elementos específicos de uma escolta de uma autoridade. Fechou, pessoal? Então, a ideia basicamente aqui, né, nessa revisão, né, delas, interessante que vocês leiam aí os PDF, é mostrar para vocês o que realmente pode cair. Eu apostaria muito aí que a prova de vocês estará dentro do que eu acabei de falar aí quando a gente fala de segurança dignitária. E a banca gosta, né? A banca de vocês aí gosta. Agora a gente vai fechar esse bloco aqui, né? E no próximo bloco a gente já vai entrar aí falando sobre as questões. Vamos lá.